Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Colégio Dinâmico. Estou aqui para mais um podcast de atualidades com o meu amigo Carlúcio, aqui nos estúdios do Colégio Dinâmico, oferecendo para você o que há de melhor em repertório sociocultural e em análise dos eventos do cotidiano. E hoje nós temos um tema muito interessante, né, professor? Qual que é o tema de hoje? Exatamente. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente, porque você que acompanha o nosso podcast sabe que a gente sempre se baseia em alguma notícia, alguma informação atual para poder criar um debate utilizando o nosso repertório sociocultural. Hoje, como a gente está na beirada ali do Enem, faltando uma semana para que você faça a sua prova de redação, sua prova de linguagem e ciências humanas, a gente resolveu dar uma stalkeada nas redes sociais do governo para ver quais são os temas que estão mais recorrentes, quais são abordados com mais frequência nas redes sociais, porque talvez a gente consiga pensar a respeito das preocupações do governo nesse momento, que talvez possam ser temas de alguma das questões da sua prova, ou quem sabe da sua prova de redação. Aí, para começar a nossa discussão hoje, a gente estava dando uma olhada e está muito recorrente um tipo de postagem relacionada à preservação do patrimônio cultural aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu tenho 3 postagens, uma colocando aqui que charge, caricatura e grafite passaram a ser reconhecidos pela lei como patrimônio cultural. Outro elemento que foi reconhecido como patrimônio cultural são os instrumentos de samba. E, por último, eu tenho aqui festas juninas sendo reconhecidas como patrimônio imaterial cultural do Brasil. E aí, eu achei que isso daria uma boa discussão, porque provavelmente alguém viu essas postagens e pensou assim: meu Deus, com tantos problemas na sociedade, com pessoas passando fome, com pessoas sem saneamento básico, sem trabalho, qual seria a relevância de eu despender um pouco de tempo para criar leis relacionadas à preservação do patrimônio cultural? Aí, antes que você crie essa indignação a respeito disso, eu achei que valeria a gente discutir um pouco isso para que você tenha noção do quão importante a preservação do patrimônio cultural. O que você tem a dizer para a gente começar as nossas discussões hoje, Gabriel? Para a gente entender isso, eu acho que é importante que nós olhemos para a nossa história. Quando nós falamos sobre identidade no Brasil, nós temos que remontar ao século XIX, porque o Brasil, a partir do momento que se tornou independente, começou-se uma força-tarefa para se criar uma história e uma identidade, ou mesmo para poder montar um imaginário sobre o que é ser brasileiro, né? E isso vai acabar se desdobrando na criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né, tendo suas variações regionais, como o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. Então, os IHGBs, né, e os Institutos Históricos Regionais, eles têm uma tarefa de tentar trazer justamente isso. O que é patrimônio, o que é cultura e o que singulariza o brasileiro e cada estado dentro dessa perspectiva de identidade no contexto internacional, né? Então, eu estava até vendo uma questão esses dias que associava os bandeirantes e como os bandeirantes foram associados pelo Instituto Histórico de São Paulo à questão de um patrimônio e uma identidade dentro do estado de São Paulo, né? E isso a gente vê em várias imagens que demonstram esse estado e em vários momentos da história, até mesmo na Revolução Constitucionalista de 32, quando eles remontam o bandeirante como sendo o símbolo de São Paulo contra o governo que, segundo eles, era um governo autoritário, Getúlio Vargas. Então, a ideia da identidade é muito importante porque está associando a como nós nos vemos e como que o mundo nos vê também, né? Então, é claro que quando nós falamos sobre identidade, a gente tem que lembrar sobre tudo isso. E aí, a nossa história sempre foi muito romantizada. Então, nós criamos fábulas para poder representar o que é ser brasileiro, né? E aí, dentro dessas fábulas, a gente tem os heróis. Os heróis normalmente são brancos, né? A gente começa com a fábula do descobrimento, uma fábula eurocêntrica, né? O Brasil foi descoberto, como se não existissem diversas populações complexas aqui, e
e que os europeus são somente mais um povo que chega e que invade essa região, ou outros historiadores gostam de usar como conquista também. A ideia do bandeirante como herói nacional, sendo que eram mercenários que queriam ganhar dinheiro e que iam para o interior para escravizar indígenas e perseguir escravizados fugidos que estavam tentando buscar a sua liberdade frente a uma situação de violência que ele vivia todos os dias. Então, o bandeirante era um mercenário e é visto como herói nacional. O Tiradentes, como que ele foi esquecido por tanto tempo, e na República ele é resgatado como um herói republicano e é criada essa imagem em torno dele, o feriado, dia 21 de abril. Então, a nossa identidade, ela perpassa por diversos aspectos. É claro que o centro dela está na independência, com o Dom Pedro levantando as margens, a espada às margens do Rio Ipiranga, né? Falando independência ou morte. Temos até o quadro do Pedro Américo que mostra isso, no final do século XIX, que foi encomendado pelo Dom Pedro II para criar essa imagem de que o pai dele teria sido um herói nacional. Então, tudo isso para a gente entender que nós ainda precisamos muito de discutir sobre a identidade e caminhar muito sobre o que é cultura brasileira, o que é patrimônio real, o que a gente deveria ter como herói e como que a gente deveria retratar a imagem do nosso país, não só para o mundo, mas para nós mesmos, para nós nos enxergarmos enquanto povo e ter essa consciência cultural e histórica. É possível a gente perceber por essa introdução que a discussão vai muito além do que só preservar as festas juninas ou só preservar os instrumentos de samba. Tem a ver com a criação da nossa própria identidade, com a preservação dessa identidade. Eu acho que é legal a gente tentar responder aquele questionamento inicial que eu apresentei, no sentido de, existem outros problemas que talvez mereceriam uma atenção maior do Estado nesse momento. Eu acho que se a gente levar em consideração a legislação atual, que está lá na Constituição Federal, fazendo um grande resumo, a gente consegue identificar que, de acordo com esses documentos legais, todo mundo deveria ser tratado da mesma forma, com os mesmos direitos dentro dessa sociedade. Se eu percebo, então, que uma parcela da sociedade, além de ter alimentação, além de ter saneamento básico, além de ter trabalho, também tem acesso a bens culturais e consegue preservar a sua cultura, por que outras parcelas da sociedade, não tendo acesso à alimentação, não tendo acesso a saneamento básico, também não têm acesso a esse tipo de bem cultural? Então não é porque existem outros problemas que você pode considerar piores, que a gente vai eliminar a possibilidade de solucionar essas outras parcelas, essas outras coisas que atingem também outras parcelas da sociedade. Não é porque alguém, não tem o que comer ou não tem moradia, que o direito à preservação da sua identidade cultural fica jogado de escanteio ou ficaria em segundo plano. Se a sociedade deve ser tratada de igual maneira em todas as suas parcelas, o direito à preservação cultural é direito de todo mundo. Isso aí, na verdade, é uma fala muito elitista. Você falar que a gente tem que se preocupar somente com coisas básicas. Elitista no sentido de, então pobre não tem direito a ter identidade cultural. Peraí, eles não produzem a sua própria identidade, culturalmente falando. Nós temos aí diversas manifestações culturais, como é o caso do rap, na década de 80, 90, aqui no Brasil, que ganhou uma força tão grande. O álbum Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, que caiu inclusive na Unicamp como requisito mínimo de estudo que os estudantes tinham que ter para poder passar no vestibular da Unicamp, né? Então mostra a realidade do pessoal da periferia, do pessoal que não tem realmente acesso a saneamento básico, que tem insegurança alimentar e que enfrenta diversos problemas sociais de sobrevivência mesmo, que eles têm a sua manifestação cultural também. E como que a gente normalmente não dá tanta atenção para as manifestações culturais dessas pessoas, e a gente normalmente dá holofote para as manifestações culturais elitistas, ou pelo menos que a elite gosta, né? Que a elite se identifica ou que ela quer manter viva. Então, o samba, por exemplo, você estava falando do samba.
Agora a gente fala do samba como um patrimônio, né? Mas o samba em si, quando ele surge, a gente tem as rodas de samba e quando o pessoal da periferia só faz a sua socialização no meio dessas festas em que tem o samba, que é chamado de samba malandragem, né? Ele é mal visto pela sociedade. Tanto que eu já falei em episódios anteriores que Vargas tenta encalhar aí o samba exaltação, né? Para poder exaltar as belezas do Brasil e o povo brasileiro e mudar a letra, que era uma letra que representava aquilo que era a realidade do povo, né? É igual o funk, né? O funk é um tema muito complexo e às vezes até polêmico, porque as letras de funk, elas são algumas letras que podem chocar algumas pessoas, mas são as letras que aquelas pessoas dali da periferia querem falar, né? O que às vezes extravasa a vida deles ali, aquela vida corriqueira, de trabalho, de estresse. Então às vezes fala de um tema ou de outro que é chocante e que a gente pode entrar num debate sobre se tem temas ou não que devem ser tratados em música, mas que, querendo ou não, é uma representação de cultura popular. É a representação de cultura popular. E será que isso não é patrimônio também, imaterial do Brasil? Eu acho que vale a pena a gente mencionar que essa desigualdade social que organiza o modo como a sociedade funciona interfere no que a gente entende como sendo cultura. Porque muitas pessoas associam cultura ao que é valorizado pelas classes mais altas e tudo aquilo que é valorizado pelas classes mais baixas não é cultura. Você usou até o termo cultura popular, porque quando as pessoas querem dizer que uma coisa é menos importante, elas usam a expressão que é popular demais. Provavelmente você que está assistindo agora, tem aquele coleguinha que gosta muito de uma banda ou gosta muito de um cantor até ele ser nichado. Depois que ele sai do nicho e passa a ser popular, não, virou modinha, então agora não gosto mais. Porque a gente vive nessa sociedade que é organizada, que é tudo que é popular é menos cultura do que aquilo que é mais restrito, que só as elites têm acesso. Então tudo que é muito caro, tudo que é de difícil acesso seria alta cultura. Aquilo que é popular seria nem considerado cultura por grande parcela da população. Então a gente precisa pensar qual que é a definição de cultura que a gente tem. Será que uma pessoa que não teve acesso à escolaridade, que não teve acesso a bens culturais, ela não tem cultura? Inclusive, na parte de linguagens, a gente tinha uma terminologia anterior que era norma culta e norma coloquial, para falar sobre a língua que a gente aprende na escola, como sendo a norma culta, e a norma coloquial é aquela que a gente fala fora da escola, que seria o errado. Hoje a gente evita falar esse tipo de terminologia, usar esse tipo de terminologia, porque quando você fala que alguém domina a norma culta porque foi à escola, a gente deixa implícito que quem não foi para a escola e não domina a norma culta, não tem cultura. E eu posso afirmar que comunidades ribeirinhas, que comunidades quilombolas, comunidades indígenas que não tiveram acesso a esse tipo de escolaridade que a gente tem aqui nos grandes centros, não tem cultura, não faz sentido esse tipo de afirmação. É óbvio que todas essas populações têm manifestações culturais e têm essa identidade que merece ser preservada. Então, quando eu falo que eu tenho uma norma culta para as pessoas que têm cultura e para as outras que não têm, eu acabo silenciando essas pessoas e apagando a cultura dessas pessoas. Isso é uma herança colonial, na verdade, né? Por que é uma herança colonial? Porque a partir do momento que nós temos o colonialismo e a ocupação dos territórios da América, não se extermina apenas fisicamente, mas também culturalmente e intelectualmente esses povos. Então, quando a gente vai fazer o estudo dos povos indígenas do Brasil, por exemplo, são povos que tinham uma cultura muito focada na oralidade. E conforme essas pessoas foram morrendo, essa cultura foi se perdendo. É o que o Boaventura de Souza Santos chama de epistemicídio, né? A morte dos saberes tradicionais. E a gente acaba associando ao que é certo a perspectiva do europeu, uma perspectiva eurocêntrica, colonial. Marquês de Pombal, no século XVIII, inclusive, foi
responsável por proibir o tupi ou qualquer língua que se associasse ao tupi, porque ele queria que todos fossem falantes de português. E que o indígena, ele tinha que ser adequado, e o termo era integrado, né? Inclusive esse termo integracionismo é um termo extremamente eurocêntrico e aculturador, né? Se eu posso usar um neologismo, né? Aculturador no sentido de substituir a cultura do indígena pela cultura europeia. Então isso é uma herança colonial, né? A gente falar que as classes mais baixas, que são normalmente classes que são racializadas, porque a gente tem um racismo estrutural no Brasil. Então, falando sobre populações negras, populações indígenas, populações que têm uma religião diferente, que serão religião de matriz africana, que também é uma cultura que é marginalizada no Brasil, que sofre bastante intolerância religiosa, né? Então, essas pessoas, elas são vistas como inferiores dentro desse esquema civilizatório que os europeus pregam, que ser civilizado, e agora na nossa herança, ser uma pessoa de cultura, é só uma pessoa que usufrui de certos tipos de produção cultural que são aceitas pela elite branca, e aqueles tipos de produção cultural que são mal vistos pela elite branca cristã e que herda aquela forma de viver dos senhores de engenho do período colonial, esse tipo de cultura, na verdade, nem é chamado de cultura, né? Eu fiz aqui, para meio que guiar as nossas discussões, alguns tópicos que poderiam ser transformados em propostas de redação, né? Então, por exemplo, eu fiz um tópico aqui, a preservação do patrimônio cultural e o seu papel na construção da identidade nacional. Acho que o que a gente comentou aqui agora bem contempla isso. Agora, acho que o tópico número 2 que eu coloquei aqui é o impacto da globalização na preservação do patrimônio cultural local. Merece uma discussão um pouco mais aprofundada, né? Porque como é que esse nosso consumo de elementos culturais de outros países pode acabar silenciando a nossa própria cultura? Por exemplo, de novo, você deve conhecer alguém que repete sem saber por que aquela frase: no Brasil não há filme muito bom, filmes bons são só os norte-americanos, o Brasil não sabe fazer cinema. Mas às vezes a pessoa nunca assistiu, coração, né? Nunca assistiu a filmes brasileiros, ou então assistiu só aqueles que existem, mas também existem outros lugares que talvez não tenham tanta qualidade, e aí leva isso em consideração para fazer afirmações genéricas desse caso. Talvez o motivo, né, a principal razão para que essas pessoas reproduzam esse discurso seria esse consumo excessivo de cultura estrangeira que acaba silenciando a nossa própria cultura. Até que ponto isso pode ser prejudicial para a preservação da identidade das pessoas? Tanto que foi muito chocante quando o filme O Parasita acabou ganhou, foi o Oscar, não foi? Sim. Pois então foi chocante porque um sul-coreano conseguiu ganhar um prêmio que normalmente só estadunidenses ganhavam, ou europeus, né? Então, normalmente estadunidenses, Hollywood, né, que ganhava normalmente esse tipo de prêmio. Olha só como a gente está centralizando numa perspectiva cultural só a ideia do que é cultura e o que é identidade no quesito de globo. Isso é até perigoso, né? As pessoas simplesmente olharem à sua volta e não identificarem aquilo que está no filme e achar então que a realidade delas é uma realidade inferior, uma realidade menos cultural, né? Ou uma realidade menos intelectualizada, ou de alguma maneira, né, ser vista como abaixo do que está sendo colocado em Hollywood. Eu lembrei de 2 exemplos muito bons. Você falou do Parasita, que a gente ficou meio surpreso de ele ganhar o prêmio de melhor filme. Aqui no Brasil, as pessoas estão indignadas até hoje por conta do fato de que Fernanda Montenegro perdeu o Oscar de melhor atriz, sendo que, assim, né, visivelmente a atuação dela era merecedora. Mas por quê? Era brasileira, então isso pode ter interferido no resultado. Outra coisa que eu acho que vale a pena, que eu tenho um exemplo aqui, é como isso é perigoso, a gente consumir em excesso essas culturas que vêm de fora, porque elas podem acabar nos representando de maneira equivocada, e a gente acredita nessa representação sobre nós mesmos, né? É verdade. Então, por exemplo, tem um filme aqui muito famoso que se chama Turistas, não sei se você já ouviu falar dele, que é um filme norte-americano de terror que se passa no Rio de Janeiro. E qual é a principal história, assim, do filme? Alguns turistas vieram para o Rio de Janeiro para aproveitar a vida, porque sabem dos prazeres
prazeres que podem encontrar no Brasil, e nessa de tentarem encontrar prazeres, são sequestrados por bandidos da favela que vão roubar os órgãos dessas pessoas e traficá-los. Essa é a imagem que os turistas internacionais teriam sobre como é a vida aqui no Brasil. E por quê? E aí a gente consome esse tipo de produto, e como a gente não tem o hábito de consumir a nossa própria representação, só a representação que vem de fora, pode ser que a gente acabe acreditando nisso. Então, você deve ouvir muita gente que reproduz, porque aqui no Brasil todo mundo é corrupto, porque aqui no Brasil tudo é muito violento, que no exterior tudo é lindo. Porque a representação que o exterior faz dele mesmo é uma, mas a que ele faz dos outros é outra. E a gente meio que acaba acreditando nisso. E também tem a representação do brasileiro como malandro, do brasileiro como desonesto. É uma coisa que aconteceu na política da boa vizinhança, quando os Estados Unidos tentou se aproximar culturalmente e economicamente do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, para poder trazer a gente, puxar a gente também para o conflito, né? Além do auxílio econômico e bélico, a gente teve produção cultural, principalmente chefiada pelo Walt Disney, que vai criar o Zé Carioca. E a imagem do Zé Carioca é a imagem, o estereótipo que eles vão criar sobre o brasileiro, né? É malandro, né? Tem o gingado, todo mundo lembra do Zé Carioca, pelo menos o pessoal que tem mais idade um pouco, lembra do Zé Carioca. Se você não lembra, faça pesquisa, que você vai ver como que esse personagem representa os brasileiros, e vê se você se identifica com isso, né? Vê se a gente vê isso no dia a dia como um fator que representa os brasileiros em si. Tem muita gente que acredita, na verdade. Acho que por causa dessas produções hollywoodianas e dos Estados Unidos no geral, tem muita gente que acredita que nós somos desonestos, que nós somos um povo sem cultura. Tem muita gente que fala comigo assim, não, mas os japoneses são muito mais civilizados que nós, porque você já viu lá no Japão como é que é? Pois é, uma das maiores taxas de suicídio do mundo são no Japão, e a gente não fala sobre os problemas desse outro país, porque a gente não vive lá, né? Então, a gente gosta de pesar demais no local que a gente vive, e às vezes até englobar esses estereótipos que são criados sobre nós, e do que realmente pensar, será que esses estereótipos estão corretos sobre quem nós somos? Nós temos tem muita gente que usa esse termo, né? Não é um termo sociológico, mas é um termo utilizado amplamente em senso comum, que é o complexo de vira-lata, né? A gente pegar e falar, nossa, mas o gringo, né, o estadunidense, o europeu, e olha que não se fala do africano, não se fala do asiático, só com exceção do Japão e da Coreia do Sul, que são modelos capitalistas também, né, e que foram pensados pelos Estados Unidos, então dá para entender. Não se fala deles com nossa, olha só como eles são, com reprovação, sabe? Agora, com relação a nós, a gente mete o pau, igual na América Latina, que são os nossos colegas. A gente odeia argentino, a gente não, viajar pro Peru, viajar para não sei o que, não, eu quero viajar para a Europa, eu quero viajar para a Alemanha, Deutschland. Não, pelo amor de Deus, né? A gente tá com esse complexo de vira-lata, e a gente reproduz esse tipo de estereótipo o tempo inteiro na nossa cultura. Eu que trabalho com ensino de línguas já tem um tempo, eu costumo usar como exemplo quando você vai estudar língua estrangeira. É muito comum que nas primeiras aulas de inglês, por exemplo, o professor te pergunte, você quer aprender inglês com o sotaque americano ou com sotaque europeu? Só que o inglês não é falado apenas nesses dois lugares. Você tem inglês na Oceania, você tem inglês na África, mas ninguém te pergunta, você quer aprender inglês com sotaque africano, por exemplo? Porque existe um estereótipo de que o inglês melhor seria o inglês europeu, por exemplo, o inglês melhor seria o inglês americano. Ou, por exemplo, o que pode acontecer é que quando a gente está aprendendo inglês, a gente há a recomendação de que a gente perca o nosso sotaque. Então, que você reproduza o sotaque do europeu ou que você reproduza o sotaque do norte-americano. Só que quando acontece o contrário, um norte-americano ou um europeu que vem aprender português e fala com sotaque, todo mundo acha fofo. Rio de Janeiro. Tipo, sei lá,
o cidadão não consegue falar sons nasais, por exemplo, não fala pão de queijo, fala pau de queijo, todo mundo, que fofo. Mas quando é o contrário, quando o brasileiro não consegue fazer alguns sons que são típicos do inglês, que bobo, olha, ela nem consegue falar inglês direito. Exatamente. E eu acho que isso tem um pouco com a identidade. A gente quer se desfazer da identidade de terceiro mundo e quer ficar muito próximo da identidade de primeiro mundo. O que não acontece no contrário, que a pessoa quer manter a identidade de primeiro mundo e não quer se parecer conosco. Então, assim, acho que você falou do complexo de vira-lata, a gente consegue fazer uma associação bem bacana com isso, no sentido de que eu sempre acho que o do outro é melhor. Por isso eu quero perder a minha identidade, eu quero perder o meu sotaque, porque quando eu perco o meu sotaque, automaticamente eu perco a minha identidade, e quero me parecer muito com aquilo que para mim é um modelo. Mas o contrário não parece. Sei lá, vocês devem assistir televisão, tem aqueles programas de culinária que tem lá um chefe que é francês, que mora no Brasil tem não sei quantos anos, mas ainda assim precisa de legenda para que a gente entenda o que ele está falando, porque ele fala com um sotaque francês muito forte. Por que isso acontece? Porque ele não quer perder a identidade dele. E você vai fazer cursinho de inglês, tá louco para perder o seu sotaque de brasileiro, porque você não quer ter a identidade brasileira quando você vai viajar para o exterior, por exemplo. Você não quer ser reconhecido como brasileiro, que é um problema, né? E aí eu coloquei mais 2 tópicos aqui para a gente se encaminhar para o encerramento, que é o papel das novas gerações na preservação cultural. Como é que essas novas gerações, envolvidas por tecnologia, por redes sociais, que diminuíram as distâncias entre os lugares do mundo, então a gente tem acesso a outras culturas de uma maneira muito mais fácil, até que ponto isso pode interferir na preservação da nossa própria cultura, e como é que a gente preserva o patrimônio cultural imaterial. Porque o material, ok, você coloca no museu várias esculturas, vários quadros, ou você vai numa praça, tem monumentos, mas e o patrimônio imaterial, por exemplo, festa junina, que a gente viu aqui no início dessa. Como é que a gente faz para preservar coisas que são imateriais? Na verdade, isso aí está associado ao papel da educação no geral no país, né? Porque quando nós falamos de preservação do patrimônio imaterial, a gente está falando do papel que a escola tem. O papel da escola é muito além de ensinar fazer equação ou de ensinar temas gerais como orações subordinadas, né? Na verdade, o papel da escola é preservar também os patrimônios culturais e materiais em todos os aspectos possíveis. Nas linguagens a gente tem também, mas falando sobre o que você acabou de citar, por exemplo, a festa junina. A festa junina, ela é promovida majoritariamente no Brasil pelas escolas. As escolas é que fazem a festa junina acontecer. E se não tiver a escola para poder colocar isso para funcionar, se perde essa cultura, né? E que faz parte da cultura brasileira, né? Mas é cristã, foi trazida pelos colonizadores. Sim, entretanto, ela foi também incorporada pela população e as classes populares, elas se identificam e veem na festa junina uma possibilidade de se expressar também. Então é importante a gente entender como que a festa junina tem relevância hoje para as populações que estão dentro do nosso país. Falo populações porque o Brasil é extremamente plural, né? E a gente tem formas diferentes de fazer essa representação. É o caso do carnaval também. O carnaval ele é diferente em cada região do Brasil, ele tem suas especificidades. Então, tem muita gente que fala o carnaval de São Paulo, o carnaval do Rio de Janeiro. E tem gente que prefere ir para um, prefere ir para outro. E essas representações mostram como que o povo está se expressando culturalmente. Mesmo o carnaval tendo surgido na Idade Média, né? Mesmo tendo outras origens, hoje ela é um patrimônio que foi abraçado pela população e que faz parte da nossa cultura também, né? Então, é muito importante que a escola esteja ciente disso. Mas para que a escola esteja ciente disso, nós temos que pensar que o Ministério da Educação, ou seja, vinculado ao governo executivo, ao poder executivo, tem que ter ações diretas de preservação disso nos espaços intelectuais, nos espaços tanto do ensino básico quanto do ensino superior, né? Os professores têm que ser formados para poder manter esse patrimônio material vivo. Não são só os professores de história, que normalmente nós temos essa formação mesmo. Quando nós fazemos a faculdade, nós temos diversas disciplinas que falam sobre isso, mas todos os professores têm que ter um tipo de formação relacionada ao patrimônio e à cultura, porque todos os professores estão associados a isso de uma forma direta ou indireta,
né? E além disso, é claro, colocar isso dentro das bases da nossa educação, e que realmente já está, né? A Base Nacional Comum Curricular fala sobre a preservação de patrimônio material já. Desde a LDB a gente tem isso também, né? Desde o governo FHC, em que se formulou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, se falou sobre a tarefa da educação e, de uma forma direta ou indireta, está relacionado à preservação do patrimônio material. Então, acho que a educação tem um grande coração. Você acha que tem uma outra instituição que pode contribuir mais com isso? Eu acho que existem outras instituições que podem contribuir com isso, além da escola, a própria universidade, que está relacionada à educação também. Mas, assim, eu tinha deixado meio que pressuposto no início que patrimônio material é mais fácil de preservar, mas eu trouxe aqui alguns exemplos que contradizem essa minha fala, porque se a gente for dar uma olhada nas notícias, você vai ver que desde 2013 para cá a gente está tendo uma série de incêndios a museus aqui no Brasil. Então, por exemplo, em 2013, o Memorial da América Latina foi incendiado. Em 2015, o Museu da Língua Portuguesa. Em 2018, o Museu Nacional da UFRJ. Em 2020, o Museu da História Natural e o Jardim Botânico da UFMG. O que comprova que parece que está havendo um descaso estatal do governo, que é o que mantém esse status, não só na preservação de patrimônio imaterial, mas também na preservação de patrimônio material. Sim, uma negligência muito grande. Eu acho que, além de as escolas contribuírem para a preservação, acho que a gente precisa de uma mobilização da própria população e do governo para tentar manter esse patrimônio cultural, tanto o imaterial quanto o material. E parece que esse empenho não anda sendo eficiente, insuficiente. Quem sabe o Congresso Nacional não pode colocar isso dentro do orçamento público, dentro das bases orçamentárias do Estado, né? Porque mais do que só depender do presidente que está lá em cargos rotativos, depender de uma instituição que, por mais que os cargos também sejam rotativos, é uma instituição que tem a tarefa de criar leis que vão entrar em vigor e que vão atravessar mandatos, né? E trazer essa perspectiva de que nós precisamos preservar o patrimônio material também. Os museus são extremamente importantes na preservação da nossa história, da nossa memória e da nossa identidade. No Museu Nacional, por exemplo, o Museu Nacional foi fundado no período joanino. Se você for para pensar, isso foi no século XIX, tem muito tempo. É uma vergonha para um país como o nosso, que é um país tão rico em questão cultural, deixar acontecer uma coisa dessa. Ainda mais que lá tinha, e foi resgatada, né, o crânio da Luzia, que é o crânio mais antigo da América. Que a gente tem notícia. Mas muitas outras coisas se perderam. Então, e várias outras coisas se perderam, né? Várias outras coisas se perderam nesse contexto aí. Então a gente tem que para poder pensar sobre isso. E como que também agora foi reconstruído o Museu do Senado, né, lá no Congresso Nacional. Quando teve a invasão do Congresso Nacional, um monte de coisa foi destruída. Então, qual que é a ideia que a nossa população está tendo sobre o que a gente tem que preservar? Aquilo é nosso. Aquilo não é só de quem está lá nos cargos dos parlamentares. Aquilo é nosso, enquanto população. Eu acho que vale a pena a gente não deixar apenas a cargo da escola ou a cargo do governo a obrigação de manter a preservação desse patrimônio cultural, mas acrescentar à nossa cultura essa consciência de que todo mundo é responsável por manter a nossa cultura e a nossa identidade viva. Para nos encaminharmos para o fim, tem uma fala muito interessante aqui do Durkheim sobre isso, que eu acho que a gente pode usar como gancho para fechar a discussão. Que ele diz que o indivíduo só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto em que está inserido, a saber quais são as suas origens e as condições de que depende. Então, como é que eu posso agir dentro de uma sociedade para viver enquanto cidadão? Quando eu conheço essa sociedade, quando eu me reconheço como parte dela. Então, a minha identidade é importante para que eu me entenda como parte de uma comunidade maior. Se eu não faço parte culturalmente dessa sociedade, eu acabo que não consigo agir e não consigo intervir para que ela possa evoluir enquanto comunidade. Com certeza absoluta, né? E o Durkheim está falando até de coesão social aí. Para a gente manter a coesão, que seria a estabilidade da nossa sociedade mesmo, enquanto sociedade que está buscando, e ele como um herdeiro do positivismo, o progresso, né? Então, nós precisamos ter consciência histórica, nós precisamos estar com a memória vívida em nossas mentes e precisamos ter isso como um hábito, não só a escola, mas a família é muito importante, é uma instituição extremamente importante nesse quesito.
A igreja é muito importante também. A igreja como um sustentáculo da cultura também no Brasil, porque a igreja católica, ela fez parte de toda a nossa formação, e por mais que ela teve vários problemas com relação à perseguição, ela hoje abarca a maior parte das pessoas que acreditam em Deus dentro do Brasil, é a igreja católica. Então a igreja católica tem um papel também importante, e além das outras igrejas cristãs e também das outras religiões que são minoritárias, mas que também têm seu papel na preservação do nosso patrimônio material e da nossa memória. Ok, conseguimos atualizar então o nosso público hoje? Acredito que sim, hein, Carlos? Qualquer dúvida, estamos aí até o dia do Enem. Olha lá, porque pode ser que no sábado a gente não consiga responder, né? Mas, gente, quero deixar aqui para vocês um desejo, né, de uma excelente prova. Como é o clichê de se falar, vocês não precisam de boa sorte, porque vocês não dependem da sorte, se prepararam. Para todos os alunos do Colégio Dinâmico, vocês estão preparados para essa prova, não precisam ter medo dessa prova, ela que precisa ter medo de vocês, tá? Pode ficar tranquilo, nós estamos aqui com vocês, sempre tivemos e sempre estaremos, tá bom? E é isso, né, Carlos? Estamos encerrando a temporada de 2024, então, do nosso podcast sobre atualidades. Sim, atualidades volta ano que vem. Assim que voltarem as aulas, a gente começa novamente a trazer atualidades sempre para vocês. Muito obrigado por vocês que sempre têm acompanhado a gente até aqui. É muito importante que vocês acompanhem, porque justamente vocês estarem querendo saber mais sobre as atualidades é que o podcast continua funcionando. Nós produzimos isso para vocês. Nós queremos que vocês consumam, tá? Vocês são importantes para nós. Então, acredito que é isso. Então, um feliz finalzinho de ano para vocês. Uma excelente prova do Enem para todos vocês. E até mais, até ano que vem. Abraço, pessoal. Até mais.